O Flamengo puniu Pedro pela indisciplina cometida, pelas indisciplinas cometidas. 2 atos. Sábado, contra o Atlético, não quis continuar o aquecimento quando a bola ainda rolava no jogo disputado em Belo Horizonte. O Flamengo venceu no final, mas ele se recusou a seguir no aquecimento quando ainda faltava uma substituição a ser feita pelo técnico Jorge Sampaoli, e por não ter se apresentado segunda-feira com os demais companheiros no centro de treinamento. Certo ou errado? Profissionalismo versus paternalismo. É uma discussão antiga no Flamengo e parece que dessa vez a postura foi um pouco diferente daquela dos dirigentes que costumeiramente passavam a mão sobre a cabeça dos seus jogadores. E vamos falar sobre isso nesse vídeo sobre o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui na descrição desse vídeo. No OneFootball você pode acompanhar os melhores momentos do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso mesmo, você vê e vê de graça, em vídeo. Assim como os gols e melhores momentos dos jogos de Copa Conmebol Libertadores, Copa Conmebol Sul-Americana. E essa é uma semana de jogos das competições da Conmebol. Se você não é assinante de um determinado serviço de streaming que está mostrando determinada partida, ou está em trânsito, não conseguiu encontrar uma televisão ou um computador para assistir, você vai lá no seu celular, acessa o aplicativo OneFootball e você vai ver os lances principais e os gols dessas partidas, dessas competições importantes, além de vídeos, notícias, entrevistas e tempo real das principais competições do futebol pelo mundo. Você encontra no OneFootball com estatísticas e muito mais. Faça o download do aplicativo OneFootball. É uma maneira de você apoiar o nosso canal, porque mostra para eles, nossos amigos do OneFootball, a força do youtube.com/MauroCésar. Link na descrição e no QR Code que você viu passando em sua tela. Gente, não é de hoje que eu sou um crítico, quanto mais dessa postura costumeiramente adotada pelos dirigentes do Flamengo de passar a mão na cabeça do jogador de futebol. Paternalismo, tudo muito, muito bonzinho, o jogador apronta, está tudo bem, não, derruba técnico, deliberadamente ou não, não sabemos, não podemos afirmar, mas derruba com atuações marcadas por indolência, por falta de empenho, e está tudo bem. O fato é que o Flamengo vem adotando uma política um pouco diferente agora. Ao contrário do que aconteceu em episódios anteriores, os dirigentes punindo jogadores. O Marinho, que se negou a viajar para o Chile, onde o Flamengo enfrentaria o Nublense. Naquela oportunidade, o técnico Jorge Sampaoli tinha definido que todos os jogadores que tivessem mínimas condições de recuperação para entrar em campo deveriam viajar. E o Marinho acabou se recusando a embarcar, a seguir para o ônibus, não viajou, bem, foi afastado e acabou sendo negociado, multado, né, com o Fortaleza. Posteriormente, jogo contra o Fortaleza. Por acaso, o Fortaleza, no Maracanã, o Flamengo venceu a equipe cearense. O Gabigol saiu no intervalo ali porque se machucou, estava irritado, aparentemente com as condições do gramado, que teriam causado essa contusão. E aí ele estava espinafrando lá no vestiário, reclamando, estava bem irritado, talvez até com razão, mas passa do ponto quando ele resolve que vai embora. Eu vou embora, no meio do jogo, vou para casa, toma banho e vai embora. Aí o médico fala, não, você não pode ir embora, o sorteio do exame antidoping ainda não foi realizado. Se você for sorteado, se esteve em campo, você pode ser sorteado, evidentemente, assinou a súmula, né? Você pode ser considerado dopado, porque não fez o exame, não recolheu o material. Isso é um enorme problema para o Flamengo e para o jogador. E aí vinha passando o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, eles acabaram se desentendendo nesse intervalo de tempo. Isso, evidentemente, vazou, saiu da imprensa, os colegas deram essa notícia, essa informação. E dias depois, o Gabigol também sofreu punição com uma multa nos seus vencimentos. E agora o Pedro, 5% do salário, mas esse afastamento do jogo contra o Olímpia nessa quinta-feira não será relacionado, vai treinar, mas não vai jogar. Bem, aí a gente tem que pensar no seguinte, o caso do Pedro tem um grande porém, que foi a agressão do preparador físico Pablo Fernandes, que lhe deu um soco no rosto lá no sábado no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Mas são duas coisas distintas, bem separadas tem que ser. A agressão foi um caso entre o ex-profissional do clube e o atleta. Atendendo o pedido do atleta, foi levado à polícia, foi feito o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito. O preparador físico foi retirado do ônibus a convite do vice de futebol, Marcos Braz, colocado no automóvel, levado para a delegacia para também prestar seu depoimento. Se ele não vai lá, né? Talvez a polícia tivesse que convocá-lo para ir a Belo Horizonte, talvez ele nem estivesse mais no Brasil, ele é argentino, e seria obviamente demitido. Então, o Marcos Braz
fez uma intervenção importante aí, porque fez com que ele fosse depois, então todo mundo depois. As testemunhas, jogadores que testemunharam a favor do Pedro, o Flamengo colocou toda a condição, colocou num veículo os jogadores, no outro veículo o preparador físico, o Marco Braz até foi com ele no carro, né? Ou seja, a informação que eu tenho é que se certificou bem de que o cara iria para a delegacia, né? Então até um segurança do lado ali para protegê-lo também, não tinha muito como sair se ele quisesse ali. Tipo, o carro está parado, ir embora, pegar um táxi para o hotel, ficou complicado ali para o preparador físico ir embora. Mas ele foi, numa boa, informação que eu tenho é que não ofereceu nenhuma resistência. Topou, concordou, admitiu o erro e foi lá prestar o seu depoimento na Polícia Mineira. Enfim, depois os jogadores foram cada um para o hotel, os jogadores que continuaram em Belo Horizonte, já que o voo na madrugada ele colou para o Rio de Janeiro, levando a maior parte da delegação, e o preparador físico ficou em um outro hotel. Ou seja, foram separados, e no dia seguinte o Flamengo fretou um jato, um voo, para levar de volta para o Rio de Janeiro o Pedro e os demais. E o dirigente ficou o tempo todo com o atleta, que foi o Bruno Spindel, o diretor executivo, saiu da delegacia 4h da manhã, da madrugada, com o artilheiro da última Libertadores. Então, foi dado todo o apoio, todo o suporte, e o profissional que cometeu o ato, a agressão, foi desligado do clube, né? O São Paulo resolveu continuar, essa história já falamos aqui em outros vídeos, em outras ocasiões, desde esse último final de semana, mas existe o caso da indisciplina. Tudo começa porque o Pedro se recusa a continuar fazendo aquecimento. Faltavam ainda alguns minutos para o final da partida. Haviam entrado Cebolinha e Luiz Araújo. Ainda faltava uma substituição, que poderia ser ele, poderia ser um outro. Acabou entrando o Thiago Maia, no lugar do Felipe Luiz, que estava bem cansado. Eu acho até que o Pedro jogaria nessa partida, pelo menos no final, se não fosse a lesão do Léo Pereira, que provocou a entrada do Pablo. Se o Flamengo não tivesse trocado esse um jogador por contusão, provavelmente ele poderia entrar no final no lugar de um dos meias, no lugar de alguém para tentar dar mais volume na área do Atlético, buscar o gol da vitória, porque o Flamengo apertava muito o Atlético naquele momento. O Atlético estava bem cansado, marcou muito, né? Marcou e fez muita falta também. E no final do jogo o Flamengo estava ali dentro da área do Atlético, dentro do campo do Atlético. Ele poderia até entrar, mas acabou sendo necessária a mudança com a saída do Felipe Luiz e ele não entrou. Mas não importa, é normal que ele queira jogar, que ele fique incomodado. O atleta tem que ficar incomodado quando não está jogando, desejar jogar, é óbvio, isso aí é saudável. Mas ele tem que entender que, em alguns casos, vai ter que esperar. E nesse jogo foi um jogo com muitas peculiaridades, né? O Arrascaeta entra no segundo tempo, então o tempo foi Everton Ribeiro, o outro Arrascaeta, a lesão do Léo Pereira, que provocou a entrada de Pablo. O Felipe Luiz só jogou 2 partidas seguidas na semana pela contusão do Ayrton Lucas. O Felipe não aguenta esse ritmo, ficou muito claro no sábado. Ótima partida quarta-feira contra o Grêmio, muito ruim em vários momentos contra o Atlético no sábado. Questão física pesa, um jogador veterano, embora seja um excelente jogador. E havia problema dos lados ali. O Bruno Henrique cansa, entra o Cebolinha, do outro lado o Arana estava descendo à vontade, ele tinha que colocar alguém ali, pôs o Luiz Araújo para fazer a função de ponta direita e segurar um pouco os avanços do lateral do Atlético, que no segundo tempo era a melhor opção ofensiva do time mineiro. Então, tem várias circunstâncias aí. Má vontade, não entendo dessa maneira. Eu acho que foi um cenário em que a entrada do Pedro foi dificultada e ele acabou não entrando. Mas, gente, isso é do jogo. Se ele estiver insatisfeito, faz o aquecimento, cumpre o seu papel, conversa com a comissão técnica durante a semana. Pergunta porque não entrou, vai ouvir os argumentos do técnico, tem o direito. Se o técnico foi grosseiro ou preparador físico, aquilo que ele escreveu lá na rede social, de uma suposta pressão psicológica e tal, tem que levar isso à instância superior no clube, aos dirigentes, para que seja resolvido isso. Se for, de fato, algo pertinente, né? Então, assim, ele conduziu mal ali. E aí, para piorar, depois de tudo que aconteceu, ele não se apresentou na segunda-feira, requentando a crise, né? Porque a coisa parecia contornada. E se ele desse um telefonema para o clube, ou mandasse lá um WhatsApp, dizendo, não estou legal, fui agredido, não estou me sentindo bem, a cabeça não está boa, não quero treinar hoje, deixa eu ficar em casa me recuperando aqui, minha cabeça e tal. Cara, certamente o clube não ia fazer questão da presença dele e entender que ele desse uma descansada. Mas ele não avisou, aí isso evidentemente se tornou notícia na manhã da segunda-feira e novamente o assunto ganhou novas cores. E se o Flamengo não fizer nada com relação à ausência dele, amanhã qualquer jogador vai poder faltar ao treino sem dar satisfação. Você não pode abrir o precedente. E aí a gente entra na discussão, profissionalismo ou paternalismo. No ambiente profissional, cara, não tem outra coisa, não tem outro jeito. Se o Pedro tivesse ficado na Itália, por exemplo, quando o Pedro chegou na Itália, gente, ele era reserva. O titular era o Vlahovic, jogador croata que enfrentou inclusive o Brasil na Copa do Mundo.
O Vlahovic, na época, nem estava fazendo gol quase nenhum, sabe? O Fiorentina estava mal, o Pedro jogou 4 partidas, teve poucas oportunidades, 59 minutos apenas. O técnico Vincenzo Montella parece que não gostava muito do futebol dele, porque não escalava, colocava só em fragmentos de jogos, geralmente com o time perdendo. E ele não conseguiu se firmar. O Vlahovic ficou, as coisas mudaram e começou a fazer muitos gols, um ótimo atacante, e se firmou. Custou um pouquinho amadurecer, mas ele depois deslanchou. E acabou sendo vendido para a Juventus por 70 milhões de euros. Se o Pedro tivesse ficado, tivesse feito sucesso, e fosse da Fiorentina para o Milan, para a Inter, para a própria Juventus, ou para um time da Premier League, gente, e não se apresentasse sem dar satisfação de um treinamento, certamente ele seria cobrado e punido. Um clube na Europa, um clube profissional sério, não vai aceitar esse tipo de coisa. Não vai aceitar. Mesmo no contexto do que aconteceu. Porque ele teria que dar uma satisfação ao clube. Como o clube tinha que dar a ele suporte e deu suporte a ele. Então, ele cometeu 2 atos de indisciplina. Existem alguns relatos de bastidores de que ele não estaria se empenhando tanto nos treinamentos, e por isso talvez o São Paulo não dê tanta chance, porque quer jogar. Então, assim, eu acho que é um momento até de reflexão para o jogador, ele precisa amadurecer. E o Flamengo não pode mais permitir esse tipo de situação, de passar a mão na cabeça de jogador. Os jogadores têm que se empenhar em campo, têm que deixar tudo dentro de campo. Quando não correrem, têm que ser cobrados, e quando tiverem atos de disciplina, têm que ser punidos, como qualquer jogador de futebol em qualquer clube organizado do mundo. Porque é uma contradição. As pessoas que querem profissionalismo reclamam que o Flamengo muitas vezes comete erros no seu departamento de futebol, e comete mesmo. Aí quando tem uma atitude meramente profissional, aí também está errado. Então o que querem afinal? O que querem afinal? As pessoas que questionam isso, essa decisão. Ah, mas o Pedro levou um soco. Sim, a punição pela indisciplina é o soco? Bem, o soco não pode ser a punição pela indisciplina, claro que não. O soco é uma outra coisa, é uma questão de polícia. A punição pela disciplina é o quê? É uma multa, uma punição. Afastamento do jogo. Domingo contra o Cuiabá ele pode estar em campo. Agora, se o Pedro não quiser se submeter à hierarquia e às regras do clube, então ele não pode jogar no Flamengo. Então, se ele quiser ir embora, que arrume aí um interessado que pague o valor que o Flamengo julgar é justo para a sua liberação. É sempre bom lembrar que o Pedro estava sem oportunidades lá na Fiorentina. Quando foi contratado, veio por empréstimo para o Brasil. Ele já sabia que a dupla de ataque era Gabigol e Bruno Henrique, campeões da Libertadores, campeões de brasileiros, com enorme destaque. Um era rei da América, outro goleador da temporada, com os gols na final da Libertadores, goleador no Brasileiro. Então ele veio como opção para o ataque, para dar uma alternativa a Jorge Jesus, então técnico rubro-negro. Antes tentaram o Balotelli, não conseguiram, então vinha o Pedro já para a temporada 2020. Ficou emprestado durante 1 ano, Jorge Jesus foi embora, e ao final desse período ele foi bem no primeiro ano, embora não fosse titular absoluto, tanto que o Flamengo pagou os 14 milhões de euros, ficou com o jogador, e ele quis. Se ele não quisesse jogar no Flamengo, ele voltaria para a Fiorentina e tentaria ser negociado com outro clube. E assim seguiu a sua vida no Flamengo, até hoje. Não é um titular absoluto? Não é, por quê? Porque tem o Gabigol, porque tem o Bruno Henrique, mas ele joga bastante. Ele jogou todas as partidas de Libertadores do ano passado até agora. O único que jogou todas as partidas da Libertadores. Vai perder a primeira partida da Libertadores justamente contra o Olímpia. Porque em 2022 jogou todas e em 2023 tinham jogado todas até então. Detalhe, em 2022 o Bruno Henrique jogou a fase de grupos, tanto que ele foi, mesmo se machucando, antes da fase de mata-mata ali, daquela reta final, ele foi o líder de assistências da Libertadores, não só do Flamengo, o Bruno Henrique. 5. Fazia uma ótima fase de grupos no ano passado, até aquela lesão no jogo do Brasileiro contra o Cuiabá, no Maracanã. Então a concorrência ali é grande. Então ele entra, sai do time e tudo. Gente, já se sabia que seria assim. Era assim na Itália, mesmo com a Fiorentina em crise, reserva de Vlahovic. E vai ser assim em qualquer clube estruturado com bom elenco que ele encontrar no mundo. No próprio Flamengo, eu tenho dito, gravei um vídeo anterior sobre isso, né? Se você observar, você vai perceber que titular absoluto intocável, estando minimamente em forma, só tem o Arrascaeta. Porque até o Gabigol é questionado pela torcida, muitas vezes. E são questionamentos pertinentes, inúmeras vezes, porque perde muita chance, não chuta com o pé direito, às vezes algum probleminha de comportamento, muito cartão, enfim. Mas o fato é que a punição, ela segue apenas uma digamos assim, um perfil adotado pelo clube sobre como lidar com esse tipo de... um critério, né? Sobre como lidar com esse tipo de situação. E isso é um ambiente profissional.
a punição não pode ser o soco. A punição tem que ser dada pelo clube. O soco cabe sim, um processo que ele possa mover contra o ex-preparador físico da equipe do Sampaoli, do Flamengo, e tudo aquilo que pode ter andamento, pode ter sequência a partir do boletim de ocorrência que ele fez na madrugada de sábado para domingo em Belo Horizonte. Eu acho que é uma decisão correta, acho que o Pedro tem que repensar e separar as duas coisas. Agora, essa conversinha de ele não está feliz, não sei o quê, gente, um jogador de 26 anos, 26 anos, né? Tem o Pedro. Acabou de completar. Ganhando muito bem. Foi a Copa do Mundo, graças ao futebol que apresentou vestindo a camisa do Flamengo. Artilheiro da Libertadores. Jogando no time estruturado, salário em dia, na cidade dele. Um clube pelo qual ele torcia quando criança. Um clube que o resgatou quando estava na Itália sem ter oportunidade. Sendo convocado para a seleção brasileira. E tendo um técnico que talvez não seja o técnico que faça carinho dos jogadores, mas que cobra dele justamente, isso aí é uma opinião minha, não sei se vocês concordam, cobra justamente que ele tenha uma participação em campo mais completa, que ele jogue mais sem a bola, que ele marque saída de bola, que ele se movimente mais, que ele dê opção, que ele faça o pivô. Ele é um excelente jogador, mas ele precisa aprimorar o seu jogo em alguns aspectos. E se ele for jogar na Europa, gente, novamente, se ele tiver uma oportunidade de atuar no time da Premier League, ou no time grande na Espanha, ou na Alemanha, ou na França, ou na Itália, novamente, cara, certamente na Holanda, onde for, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado exatamente como o São Paulo cobra. Embora seja um técnico, às vezes, controverso, o São Paulo tem uma experiência que eu acho que pode ajudá-lo. Tem 3 passagens pelo futebol europeu, 2 pelo Sevilha, 1 pelo Olympique. Essa última do Sevilha foi um desastre, mas no Olympique de Marseille o time foi vice-campeão francês atrás só do milionário PSG e foi para a Liga dos Campeões. Ele fez história do Chile, nunca tinha sido campeão de nada. O Chile com ele ganhou uma Copa América, depois ganhou uma segunda, já sem ele como treinador, mas com a base que ele montou. Fez um grande trabalho no Santos, fez um bom trabalho no Atlético, faz um bom trabalho no Flamengo hoje. É uma derrota em 21 jogos, o time não tem ainda um equilíbrio, uma regularidade que se busca, mas é um time que está francamente em evolução, ganhando um pouco mais de maturidade no seu jogo. Então é um técnico que pode acrescentar para o Pedro, como o Jorge Jesus poderia acrescentar se estivesse no Flamengo ainda, e outros tantos. E é preciso que ele entenda que essa cobrança é inerente ao que é o futebol atual e aquilo que ele tem que fazer em campo. Se a cobrança não acontece de uma forma educada, se ela ultrapassa os limites do razoável, sendo abrupta, né, grosseira, a ponto de incomodar ou até humilhar o profissional, aí ele tem que levar esse problema à instância superior no clube. Mas tem que ficar claro, tem que ser provado. Mas sabemos, né, que a cobrança no futebol, como também fora do futebol, né, muitas vezes ela é mais rigorosa. O Jorge Jesus mesmo, que fez história no Flamengo, é um técnico que cobra os jogadores muito forte e cobra até em público, até durante o jogo de futebol à beira do campo ele faz isso. Então são várias reflexões que têm que ser feitas a partir daí, mas eu acho que o Flamengo adota uma postura profissional. Isso é profissionalismo. Gostem ou não. E as pessoas que estão criticando, que antes criticavam a falta de profissionalismo, têm que decidir o que elas querem também. Querem o quê? Querem que passe a mão na cabeça do jogador que comete indisciplina ou querem que cobre do jogador pela indisciplina cometida? Uma coisa ou outra, as duas não dá. Né? E se quiser apontar erros da diretoria, nossa, o mercado mesmo agora, o Flamengo não conseguiu contratar jogadores que queria, porque escolheu alvos muito elevados, jogadores que não sairiam, jogadores de um clube que não tem necessidade de vender, que é o caso do Zenit. Então poderia ter feito outro caminho no mercado. Podemos questionar, por exemplo, o desgaste do Pedro com a comissão técnica, talvez especificamente com o preparador físico que o agrediu, não ter sido isso neutralizado antes. Então o que fazem tantas pessoas que trabalham no CT? Gerente de futebol, diretor de futebol, supervisor, próprio vice de futebol, presidente do clube, porque essa gente toda, tem gente que convive diariamente, né? Claro, não todos, que eu citei, não percebe que tem alguma coisa errada acontecendo para tentar resolver esse problema internamente antes que viesse a explodir, porque pelo relato do Pedro na rede social no domingo, já tinha um problema ali. Não sei se só com o Sampaoli, se só com o preparador físico, se com parte da equipe da comissão técnica, se com toda ela, e ninguém percebeu, ninguém notou, ninguém interveio. Né? Aí é meio complicado. Eu deixo com você aqui também um trecho muito importante de uma entrevista que o Davi Luiz concedeu ao repórter Caê Mota, do site GE, em novembro do ano passado. Flamengo campeão, aquela coisa toda, e o Caê Mota fez essa entrevista com o Davi Luiz. Eu reproduzo aqui, inclusive, um trecho dessa entrevista que me parece muito importante. O link eu disponibilizei, inclusive, lá no meu Twitter, e aqui você encontra as aspas do Davi Luiz
E ele diz aqui: a primeira vez que eu falo com o Pedro, ele fica P comigo. Fica puto, né? Porque eu falei com ele de forma dura. O Pedro é um menino doce, um coração incrível, mas fui bem sincero e falei: dessa forma que você treina não vai acontecer. Você pode falar 1000 coisas para mim, mas há algo que não tem como negociar, que é o trabalho, a dedicação. Você não querer evoluir todos os dias é inegociável. E as pessoas que trabalham em qualquer área para proteger o trabalho delas, quando perdem esse trabalho, não vão ter nenhum. Quem trabalha para evoluir, quando perder, vai ter inúmeras oportunidades. Foram as palavras, na ocasião, de Davi Luiz, contando essa passagem aí dele com o Pedro. Ou seja, depois ele elogia o Pedro, diz que o Pedro, na própria mesma entrevista, né, que o Pedro reagiu, melhorou, que ele ouviu. Talvez seja esse o caso. O Pedro tem que ouvir pessoas além desse círculo mais próximo e repensar algumas atitudes, alguns comportamentos com relação à sua profissão, ao seu trabalho. Clubes com elenco muito forte, gente, e o Flamengo hoje tem essa possibilidade, e esse elenco vai só se fortalecer, porque há condições econômicas para isso, vão ter muita briga por posição. E poucos jogadores serão titulares absolutos. Se você olhar para os principais times na Europa, isso acontece lá. O Flamengo hoje já reproduz isso, numa escala técnica inferior, claro que os jogadores lá são melhores, é muito mais investimento, mas na nossa realidade do futebol sul-americano, o Flamengo tem um elenco muito forte, e a disputa por posições ela será cada vez mais acirrada. Quem não souber sentar no banco vai ter muita dificuldade, porque se for assim, então é melhor não jogar no Flamengo, jogar num elenco mais fraco, sem tantas possibilidades de conquista, talvez sem ganhar tão bem, talvez sem receber em dia, talvez sem ter uma estrutura de trabalho tão boa, mas você vai jogar todo jogo. Todo jogo. Então, é um caso que os jogadores têm que começar a pensar também quando forem procurados por clubes com essa estrutura que o Flamengo já possui atualmente. Esse vídeo tem um patrocínio de OneFootball. Faça download do aplicativo, link na descrição, você acessa o OneFootball para ver os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, da Copa Conmebol Libertadores, Copa Conmebol Sul-Americana, farto conteúdo, tudo de graça, paga nada por isso. Link na descrição do vídeo ou no QR Code que você já viu passando na sua tela. O Pedro não joga nessa quinta-feira, mas o Flamengo entra em campo e depois da partida contra o Olímpia pela Copa Libertadores tem live aqui no canal por volta aí, então das 11h10, 11h15 da noite. Bola rola às 9h. E, claro, eu destaco aqui o canal de cortes, o clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol e o Use 360. Todos os links na descrição do vídeo. É isso, valeu e saudações.